Olá, nós iremos hoje falar sobre fenômenos naturais ocorridos e relatados pela Bíblia, que foi por causa de ações humanas e consequência da intervenção de Deus. Vamos relatar alguns. O primeiro fenômeno aconteceu lá no Egito. Os hebreus foram levados cativos para o Egito. E durante mais de 400 anos, eles ficaram sob a servidão do faraó do Egito. Lá, com tanto sofrimento, Deus chama Moisés, ainda na sarça ardente, para comandar aquele povo, para se tornar o libertador do povo de Israel, do povo hebreu, e conduzi-los para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, Canaã. Moisés se apresenta a Faraó, falando do motivo dele estar ali, para Faraó deixar ele sair um pouco para adorar a Deus fora do Egito. E Faraó não permitiu. Deus endureceu por muitas vezes o coração de Faraó. E Deus ia aplicando o castigo, o fenômeno, as pragas, as 10 pragas. E por último, Deus disse: agora chega, irei mandar o anjo da morte passar pela terra do Egito, e todas as casas que não estiver marcada com o sangue do cordeiro, haverá morte do filho primogênito daquela casa. Todas as casas dos hebreus estavam marcadas pelo sangue, então não houve morte na casa de nenhum hebreu. Mas em todas as casas dos egípcios houve morte. Este foi o primeiro fenômeno, as pragas. O segundo fenômeno aconteceu quando Faraó, agora com o coração amolecido pela aplicação de Deus da 10ª praga, ele libera o povo para sair do Egito. Mas quando eles já estavam bastante avançados na viagem, antes de chegar ao Mar Vermelho, para atravessar o Mar Vermelho, Faraó determina que o povo deve ser trazido de volta. E aí o exército de Faraó vai atrás dos hebreus. Quando o povo se depara com o Mar Vermelho, com medo do povo de Faraó, clama a Moisés por livramento. E Moisés clama a Deus. E Deus diz: olha, Moisés, toque a ponta da vara que está em tuas mãos, e tu fizeste lá os milagres no Egito. Toque nas águas, e as águas do mar vão se abrir. Vai se transformar em 2 montões, 2 montanhas de água. E o povo, a Bíblia diz, que passou a pé enxuto. Em seguida, os egípcios, vendo que o povo de Israel passava, eles começaram também a entrar no mar. E aí a Bíblia diz que Deus manda as águas voltar ao seu normal. E eles morrem afogados no mar, os egípcios. Este foi o segundo fenômeno, o fenômeno das águas. O terceiro fenômeno. Estava Moisés agora já com o povo hebreu no deserto, indo em direção a Canaã. E aí, 3 deles começam a conspirar contra Moisés, começa a falar mal de Moisés, levanta contra a autoridade de Moisés. E Moisés estava revestido da autoridade de Deus. E Deus manda o castigo. Por causa do pecado daqueles 3, de Abirão, Datã e Coré, Deus disse:
através de Moisés, que eles iam morrer de forma diferente. E qual foi a morte deles? A Bíblia diz que a terra abre a sua boca e os engole vivo. Os três, juntamente com suas famílias e os seus bens, as suas tendas, os seus pertences. Este foi o terceiro fenômeno. O quarto fenômeno, Moisés também ainda está no deserto com o povo. E aí o povo está clamando por água, dizendo que está com sede, que está carente, com saudade do Egito, queria voltar, que lá eles tinham água, lá eles tinham alimentos, e agora estava ali no deserto. E Moisés clama a Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, pegue a vara que está em tuas mãos e toque, apenas toque na rocha. E a rocha vai liberar, vai dar água, vai brotar água para o povo matar sua sede. E assim Moisés fez. Daquela rocha, com o toque da vara, a rocha obedeceu e deu água para os hebreus. Agora Moisés estava morto. Moisés, no Monte Nebo, né? A Bíblia diz, ali no Deuteronômio 34, ele morre. Ele apenas avista Canaã, mas Deus o levou. E aí Deus coloca sob o comando aquele povo Josué. E Josué começa a comandar aquele povo. E a Bíblia diz que Josué, quando estava indo em direção à terra Canaã, chegou com aquele povo defronte ao Rio Jordão. O Rio Jordão estava muito cheio, águas, né, passavam nas ribanceiras, então muita água. E aí, o que Josué faz? Também ordena aquelas águas. E aquelas águas, pela autoridade de Josué, as águas também se transformam em 2 montões. As águas de cima param e aí o povo passa a pé enxuto. Esse é o fenômeno também das águas no Rio Jordão. Aí nós temos também Josué lutando, os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, vindo para atacar, começa a guerra e eles estão guerreando. E aí, a noite estava quase chegando e Josué disse: como é que nós vamos? Aí nós não vencemos ainda, precisamos vencer essa guerra contra os nossos inimigos, Deus. E aí Josué apela para Deus e faz a sua oração, determinando que o sol e a lua parem, que eles, como o astro, parassem no firmamento, nem a lua avançasse para a noite e nem também o sol fosse para o poente. Então que o sol pudesse deter, ficar parado. E o sol ficou parado por quase 6 horas. E naquele tempo que o sol ficou parado, que a noite não chegava, o povo, sob o comando de Josué, venceu aquela batalha. Que lição nós tiramos desse episódio, desse fenômeno do sol se deter, da lua também não avançar? Nós temos a sobra de cada ano lunar. Nós temos a sobra de quase 6 horas em cada ano. Então, depois de 4 anos, depois de 3 anos, nós temos o 4º ano, que é chamado o ano bissexto. Então, quando você está estudando ciência, geografia e se depara com o estudo do ano bissexto, você sabe agora que a resposta está na Bíblia.
Está ali na oração de Josué. Então, o ano bissexto veio por isso, esse tempo. Então, o tempo que falta está na Bíblia, para completar. Temos também outro fenômeno interessante, que é o fenômeno do fogo. A Bíblia diz que em 1 Reis 19, que Elias estava com um povo muito rebelde. E Elias chamava atenção: vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Ou vocês servem a Deus ou servem ao Deus Baal. E aí, Elias, ele desafiou aos profetas de Baal e disse para todo o povo: vinde a mim, achegai-vos, e aí vocês devem clamar ao Deus de vocês. Pode clamar pelo Deus de vocês, e aí clame para que o Deus de vocês possa mandar fogo e queimar o altar. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, junto com aquela multidão, clamavam a Baal por muitas horas. E eles até criticavam deles: clame mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo. E eles retalhavam o corpo, e eles clamavam cada vez mais alto. E aí, o tempo passou e Baal não pôde responder. E aí, Elias falou: pois agora é hora do meu Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Este vai responder com fogo. E Elias mandou que restaurasse aquele altar. E depois de restaurar, que encharcasse aquela lenha, aquele altar de água. Colocou muita água, fez aqueles sulcos, os sulcos de água, E agora Elias clama ao Deus dos céus. E a Bíblia diz que quando Elias clamou, Deus mandou fogo do céu e lambeu toda aquela água e queimou todos aqueles que estavam, e tudo aquilo que estava ali. E eles viram quem era Deus. E os profetas de Baal foram todos mortos pela espada. Mas aí nós podemos ir para a Bíblia no Novo Testamento. Jesus foi conduzido ao Calvário. Foi colocado em uma das cruzes, 3 cruzes, a cruz do meio. E Jesus estava ali sendo maltratado, sendo cuspido, teve um dos seus lados rasgado por uma espada, os cravos nos pés, na cabeça, espinhos na cabeça, cravos nos pés, nas mãos. Molharam até, ele teve sede, molhou uma esponja, colocou nos seus lábios vinagre. E muitos criticavam de Jesus, inclusive um dos ladrões que estava ali também crucificado. E quando Jesus viu que a morte ia levá-lo, ele mesmo entregou o Espírito a Deus. E ele disse: está tudo consumado. E a Bíblia diz que naquele momento, Deus, por causa do pecado dos homens, Deus mandou a natureza reagir. E a Bíblia diz que houve trevas. Em Mateus 27, versículo 51, diz que a terra tremeu, houve tremores. Ali nos arredores de Jerusalém, a terra tremeu na cidade. E também o que aconteceu
as fendas, as rochas se fenderam. No versículo 52 diz que os sepulcros também foram fendidos. E muitos mortos, muitas pessoas que já haviam morrido há tanto tempo, elas ressuscitaram e entraram em Jerusalém. Pensa aí, as famílias recebendo seus mortos há tanto tempo. Agora, com a morte de Jesus, Jesus também trouxe vida. Não só vida eterna, mas também vida física para muitos desses que ressuscitaram. Muita alegria em muitas casas e muita tristeza também por aquilo que eles fizeram com Jesus. Estes foram alguns dos fenômenos relatados pela Bíblia em decorrência da ação do homem e da intervenção de Deus. Até o próximo vídeo.